Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo agora no Instagram da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Fico muito feliz com a quantidade de pessoas que já estão entrando na nossa live. Meu nome é Carla Schaefel Lisotti, sou defensora pública em Ijuí e eu tenho a honra de, através da minha instituição, poder conversar, trazer a debate e provocar reflexões, e por que não provocações, sobre a justiça restaurativa como forma de acesso à justiça na Defensoria Pública. Antes de chamar a nossa convidada, eu preciso deixar registrado aqui que no ano passado a Defensoria Pública fez uma série de lives sobre interessantes e os mais variados assuntos e está retomando hoje, então, com esses encontros virtuais. As lives ficam gravadas no canal do YouTube da Defensoria Pública e no Instagram da Defensoria Pública também. Pessoal, a pessoa que vai enriquecer hoje de conhecimento e de vivência sobre essa temática é a professora Isabel Cristina Martins, que foi minha professora de um módulo da pós-graduação, da especialização em Justiça Restaurativa na Unijuí, e também é minha orientadora nas práticas. E é uma pessoa que, além de ser uma pessoa incrível, tem um currículo incrível. A professora Cris, carinhosamente chamando, é uma das referências da Justiça Restaurativa no estado do Rio Grande do Sul. Então, vou chamar aqui a professora. Participar da nossa live aqui. Olá, Olá, boa noite, noite. Como é bom tudo revê-la. bem? Digo mesmo, que alegria. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Da mesma forma. Professora Isabel, prof. Cris, professora, professora, enfim, seja muito bem-vinda. Eu agradeço profundamente você ter aceito o nosso convite, ao mesmo tempo em que eu me sinto honrada e grata em representar a Defensoria Pública nesse momento de fala de justiça restaurativa. Eu me sinto muito grata e muito honrada em ter a tua participação nesse espaço. Eu preciso também deixar registrado o quanto eu admiro o teu trabalho e o quanto te ouvir me faz bem. O quanto te ouvir me faz renovar a minha crença, a minha esperança na justiça restaurativa, nos princípios e valores da justiça restaurativa e o quanto isso tudo pode implicar, pode impactar nas relações humanas. Então, professora, prof. Cris, seja muito bem-vinda. Já vou começar pedindo para que você nos apresente um pouquinho sobre quem é Isabel Cristina Martins e como chegou até a justiça restaurativa. Bom, Carla, eu agradeço profundamente a oportunidade, né? Tenho um carinho muito grande pela instituição da Defensoria Pública do Estado. Tenho possibilidades de desenvolver trabalhos. Meus alunos da FADISMA, os sempreanos do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA, atuam como estagiários na Defensoria Pública. Tenho grandes amigos, e tu é uma delas, né? E para além de aluna, já é uma amiga, né? E amiga de caminhada, né? Acho que nós vamos construindo e vamos entrelaçando essa rede de apoio que a Justiça Restaurativa se propõe. Bom, eu sou Isabel Cristina, e todo mundo me conhece por Cris, né? Inclusive eu me reconheço como Cris. E sou de Santa Maria, do coração do Rio Grande, nascida e criada. Tenho 50 anos de idade, mas por volta dos, vamos dizer que 39 anos eu conheci a Justiça Restaurativa.
e com certeza foi um divisor de águas na minha vida. E eu conheci a justiça restaurativa quando eu fazia trabalho voluntário após ter estagiado no Ministério Público Estadual. Eu fui convidada para continuar como servidora voluntária na Promotoria da Infância e Juventude. E aí então surgiu a possibilidade de desenvolvermos um projeto, e dentro desse projeto um dos temas era a justiça restaurativa. E foi aí que eu conheci. Ou seja, prestando um serviço voluntário para o Ministério Público, eu talvez tenha recebido o maior presente da minha vida, que é a justiça restaurativa, é conhecer a justiça restaurativa e, para além disso, as abordagens que ela nos propõe, né? Então, a partir daí, eu comecei a estudar desde 2009, conheci em 2010, para além dos círculos vítima e ofensor, já aplicados pelo projeto Justiça para o Século XXI, mas com esse mesmo encaminhamento, né, através do Dr. Leoberto, enfim, de toda essa galera, do Dr. Ponzen também, que foi meu orientador, e é nosso professor na pós em Juí, na pós da FADISMA também, né. Eu tive a oportunidade de conhecer, então, os processos circulares com a Kay Pranes na primeira vinda dela ao Brasil, mas sempre entendi que cada procedimento da justiça restaurativa é importante, dependendo do caso a ser abordado, enfim. E aí, então, permaneci no Ministério Público, sempre com alegria de poder trabalhar com essa área. Hoje eu atuo na Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, como servidora contratada, né? E aí nós promovemos vários cursos no âmbito da educação em práticas restaurativas. Isso contribui para que... Vocês têm um projeto incrível ali, né? 9 municípios da abrangência, dos 44 municípios de abrangência da Promotoria Regional de Educação, já possuem lei municipal. Isso é uma fomentação da política pública nesse sentido, né? E penso também que a academia pode trazer uma grande contribuição, né? Acredito que nas defensorias públicas de todo o estado podem buscar esse apoio, muitos já buscam, né? Exemplo do Núcleo de Mediação em Porto Alegre, que sempre teve o apoio da URGS, de outras instituições de ensino também, com a coordenação aí da doutora Patrícia, que é maravilhosa, e eu conheço, visitei o núcleo. Então, Carla, essa é um pouquinho da minha história, né? Daí eu desenvolvi uma especialização em Direito à Criança e Adolescente, estudando a implementação das práticas restaurativas no município de Santa Maria, desenvolvo mestrado, né, na área de ciências jurídicas, mas o tema é a justiça restaurativa no âmbito da educação, como garantia do direito à educação, de um dos pilares da educação, dos 4 pilares, na verdade, né, mas abordando isso. Trago a justiça restaurativa para a academia, na Faculdade de Direito de Santa Maria, também não só em disciplina do curso de Direito, mas também no Centro de Mediação e Práticas Restaurativas, atendendo a comunidade, e também com a edição, o curso de especialização em Justiça Restaurativa e Mediação, no âmbito público e privado, e eu tenho a oportunidade de trabalhar tanto na academia quanto no Ministério Público com isso que eu acredito e tenho certeza que faz diferença e dá a oportunidade das pessoas refletirem sobre as suas ações e também olharem para as suas necessidades, né? Então, não ainda entrando, né, nos conceitos de justiça restaurativa, mas trazendo o que eu realmente acredito. Eu acredito que essa oportunidade de um espaço seguro para abordar algumas situações que causaram dano, assumindo a responsabilidade por esse dano, por parte de quem causou, e também podendo olhar para as necessidades de quem sofreu o dano,
seja direto ou indiretamente, com certeza é promover uma cultura de paz, é promover a boa convivência entre as pessoas e, em especial, olhar para a necessidade de cada um dos envolvidos, né? E promover a autonomia deles mesmos resolverem as suas situações. Essa proposta da justiça restaurativa que é incrível, né? É oportunizar a escuta, oportunizar a fala da vítima ou do ofendido, considerando um conflito, né? Considerando uma situação desigual. E também humanizar o réu, né? Mostrar para os sujeitos e também para a vítima que por trás daquele agressor existe uma pessoa humana e que aquele conceito não deve rotular, e aquilo não é um rótulo, aquilo é um momento, e aí a justiça restaurativa, a gente já vai também entrar no conceito, mas é trazer essa humanização que falta um pouquinho no processo tradicional, na justiça tradicional, né? A vítima, ela é muito mais um objeto de prova, né, do que um sujeito ali. Então, e o réu é aquele que vai ser punido no final e simplesmente vai cumprir uma pena sem possibilidade de resgate ou de ressocialização praticamente nula, né? Professora, a colega Patrícia, que já está aqui, já deu um oizinho para nós, querida. A professora Patrícia Pagnussati e o Dr. Fábio Hertz, também um dos nomes da justiça restaurativa no estado, fizeram uma live incrível na Defensoria Pública, trazendo alguns conceitos, trazendo algumas vivências também sobre a justiça restaurativa e sobre mediação. Quem não assistiu, né, fica o convite para assistir depois, procurar no Instagram da Defensoria Pública ou no canal do YouTube. Mas quem está assistindo agora, para resgatar um pouquinho o conceito e não acompanhou, enfim, ou acompanhou e quer resgatar o conceito e sem direcionar ainda, antes de direcionarmos para o tema, o que é a justiça restaurativa? Perfeito. Maravilhosa a live, né, deles, eu assisti e sempre que possível eu acompanho esses temas. E a doutora Patrícia, para mim, também é um exemplo de mostrar que é possível, sabe? É importante que a gente faça o caminho caminhando, né? Mas que a gente saiba que não é, que é um desafio e que muitas vezes a gente precisa trocar as lentes, ou pelo menos o convite que eu faço aqui é que a gente possa ouvir sobre o tema da justiça restaurativa de mente aberta, né? Tipo, vamos conhecer, vamos saber o que é, do que se trata, porque às vezes eu fico receosa de que, como a gente já praticou, já trabalhou, sabe dos resultados, a gente tem acredita tanto que pareça um pouco fora das condições reais de acontecer, né? Então parece um pouco uma panaceia e em verdade não é. A doutora Patrícia, com o projeto de mediação, demonstra isso, né? Eu estive lá visitando pessoalmente em 2019, se não me engano, e é maravilhoso ver os resultados de todo o trabalho que a Defensoria Pública realiza lá. Então, é importante a gente pontuar, né? É importante trocar as lentes, como o Howard Zehr nos traz, a importância de olhar com outros olhos as situações colocadas e buscar possibilidades, né? E cada caso é um caso. A primeira coisa que eu acho que é importante, o primeiro ponto que eu acho muito importante esclarecer é que nesse momento a justiça restaurativa pode trazer uma contribuição de complementariedade, né? Ser utilizada de maneira complementar e não alternativa. Então, daqui a pouco a justiça restaurativa ela não vai ser enxergada como alternativa ao processo, por exemplo, né? Ela pode ser complementar, porque mesmo que as pessoas sejam julgadas por um fato, né, um crime,
que aconteceu, que ocorreu e causou o dano, muitas vezes as necessidades que estão subjacentes àquele dano não são trabalhadas no processo. Então, a justiça restaurativa, respeitando a voluntariedade das pessoas envolvidas, ela pode ser ofertada. E aí, então, vai se olhar para essas necessidades da vítima, que, como tu muito bem disse, muitas vezes, na maioria das vezes, é olhada no processo como uma testemunha, né, e os sentimentos e as necessidades dela não são levados em conta. Então, por isso a justiça restaurativa, ela se traduz, ou nós podemos dizer que é um conjunto de valores e princípios que precisam ser olhados, né, como a voluntariedade, a autorresponsabilização. A pessoa que é julgada e punida, não necessariamente ela assume a responsabilidade daquele ato que causou o dano. Né? Por isso que muitas vezes as pessoas cumprem a sua pena e, bom, não trouxeram para a consciência todo o dano que causou a pessoa. Então, no conceito retributivo, a gente tem, né, que o crime ou o ato que causou o dano é um crime e que é uma violação do quê? Do Estado. E aí, então, se está descumprindo a lei, existe aí, né, a culpabilidade. E a justiça restaurativa sai um pouco da culpa e vem para responsabilidade. E muda, isso é trocar as lentes, é enxergar o crime com um novo foco, com outro foco, né? Não seria tanto uma afronta à lei, mas muito mais uma afronta à integridade da pessoa, da vítima ou das relações, mas não como um crime, é um fato típico, jurídico e culpável, mas como algo que violou o direito de uma pessoa. Então, isso é incrível na justiça restaurativa. No olhar restaurativa, o crime, ou o ato que causou o dano, ele viola as relações, ele viola as pessoas e os relacionamentos. Olha que incrível isso, né? E isso cria sim, obrigações. Para fazer, o Howard Zehr tem essa frase, né? Que a justiça restaurativa é uma forma, eu adoro essa frase, é uma forma de endireitar as coisas na medida do possível. Né? E para eu ver isso, eu preciso olhar para as necessidades, seja do ofensor ao tempo dos fatos, trazendo aí também o Marshall Rosenberg, que na comunicação não violenta nos ensina que todo ato de violência sutil ou expressa é a expressão de uma necessidade não atendida. Não atendida. Verdade. Eu acho que a Defensoria Pública, por natureza, já tem esse olhar de enxergar, né, com essa sensibilidade. Então, quer dizer, quando eu passei a trazer para a minha consciência esse olhar de que todo ato de violência sutil expressa a expressão de uma necessidade não atendida, é mais compreensível entender a situação de cada um. Isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidade sobre aquele ato. Então, daqui a pouco, tira aquela ideia de que a justiça restaurativa passa a mão na cabeça, é só uma conversa. Não é isso. Nunca esqueço da Keipranes comentando sobre isso. Assumir a responsabilidade de um ato e estar frente ou num círculo com a pessoa que eu causei o dano, olhar olho no olho e poder assumir essa responsabilidade e ouvir as necessidades e os sentimentos daquela pessoa que eu causei o dano, é um ato de coragem. Precisa ter muita coragem. Então, quer dizer, é uma transformação daquele conflito. Passa por isso, né? A pessoa poder olhar, assumir que errou, olhar para o seu passado, né? Reconhecer isso no presente, mas poder ressignificar o futuro. Isso não só para o ofensor, para quem causou o dano, mas também para quem foi a vítima naquela situação. A vítima, muitas vezes, ela precisa
de uma resposta, não jurídica, não da pena. E vocês me digam, a maioria aqui, né, da Defensoria Pública, enfim, e de outras instituições, me digam aí, se vocês têm certeza que as pessoas que saem de um processo judicial, mesmo com a sentença favorável, saiam com as suas necessidades humanas atendidas. Na Não, maioria das vezes, não. não. Nunca achou que a pena era suficiente. Muitas vezes, eu assisti aqui, quando eu era estudante ainda, eu já fiz faculdade com defasagem de ano, né? Eu sempre falo isso. Eu já fiz bem avançado, mas isso é um exemplo de que nunca é tarde para sonhar, né? E na época que eu fazia faculdade, eu não conhecia a justiça restaurativa, e nós assistimos às audiências e ao júri da Marli, que era a famosa esquartejadora. Esse caso teve uma repercussão enorme no estado, no Brasil, e era aqui de Santa Maria. Ela esquartejou uma mãe para ficar com a criança, e escondeu, e foi um horror, e tinha cúmplice no crime. E o namorado teve uma pena que foi possível responder ou recorrer em liberdade. E eu vejo até hoje a família daquela vítima com a dor de ver aquela pessoa saindo, né, pela porta da frente do fórum, sabendo de tudo que tinha acontecido, do que tinha ocorrido ali. Então, essa família precisava de uma resposta, de outro tipo de resposta que não só o processo judicial. É importante? É, mas de forma complementar. Eu vou colocar esse caso aí num círculo para dialogar? Depende. Depende da voluntariedade das pessoas, né? As vítimas indiretas, Sim. e do autor. Depende, não sou eu que vou decidir. Eu posso ter a oportunidade de oferecer. Quem vai decidir são eles. E isso é muito sutil, né, Carla? Porque daqui a pouco eu preciso, por exemplo, ter muito cuidado nesse respeito à autonomia e à voluntariedade. Porque daqui a pouco, na ânsia de entender que é tão bom, é tão importante para eles fazerem isso, eu posso cair na ideia do convencimento, e não é esse o propósito da justiça restaurativa. Eu posso explicar todo o procedimento e oferecer, mas não é obrigatório, né? E para isso, o autor, em especial, vai precisar assumir a responsabilidade daquele ato, né? Isso é muito interessante e, ao mesmo tempo, assim, não significa uma confissão. Não significa que ele está dizendo que aquele fato aconteceu exatamente como está lá na denúncia. Mas a autoria, ele precisa confirmar, porque ele precisa admitir que ele tem uma responsabilidade sobre aquele fato. Então, isso também é importante, acho que isso deixa um pouquinho, deixa uma dúvida, às vezes até entre os colegas, né? Então, se ele está indo para o círculo, se ele está indo para a justiça restaurativa, significa que ele está confirmando, que ele está admitindo a culpa. Não, ele não está confessando, não significa que ele está confessando. Significa que ele está admitindo a responsabilidade, que ele teve uma responsabilidade sobre aquela ocorrência e que vai ter a oportunidade de fala ali, né? Isso é bonito, né, do círculo da justiça restaurativa. O círculo acho que a vivência mais, a modalidade, né, o instrumento, a ferramenta mais usual. Mas isso é bonito, é o poder de fala e o poder de escuta. Então, finalmente, ele vai poder trazer justamente isso que você falou, essa frase eu acho encantadora também, né? Trazer quais foram as necessidades não atendidas para que ele exprimisse essas necessidades não atendidas através de um ato de violência. Então, isso é a justiça restaurativa, né? Isso é incrível, assim. E no olhar, só concluindo essa parte, no olhar retributivo, as perguntas, isso o Howard Zehr
traz no livro dele, Justiça Restaurativa, que ele prefere explicar muito mais o que a justiça não restaurativa não é do que o que ela é. Ele traz, por exemplo, a abordagem das perguntas retributivas, né? Que é o que a gente tem inculcado e que a gente precisa trocar as lentes, fazer outras perguntas. E talvez responda isso, né? De culpa. Na retributiva, a gente pergunta que lei foi violada, quem foi o culpado e que castigo ele merece. É isso, basicamente. Na abordagem restaurativa, eu troco as lentes e o questionamento é: quem foi prejudicado? Então, quer dizer, mesmo o ofensor, em algum momento, ele vai ter a oportunidade de trazer as suas necessidades, né? Quais são as suas necessidades, seja para o ofensor ao tempo dos fatos, seja para a vítima hoje, né? E quem deverá reparar? Quem deverá reparar? O que se pode fazer para reparar? Reparar não é no sentido de, bom, causou um dano e isso não tem reparação. Reparar é o que eles buscam, né, dentro das necessidades deles, para buscar ressignificar e olhar para o futuro, né, olhar para frente e como que ressignifica isso. Essa reparação é interessante porque não, por exemplo, porque as pessoas poderiam pensar, né? Bom, mas no caso de homicídio, então não caberia a justiça restaurativa, porque não tem como restaurar, né? Não tem como trazer a vida da vítima de volta. Mas é interessante isso que você falou, que é muito mais do que não tem como, não necessariamente voltar ao status quo. Mas a partir daquele momento, né, a partir do que é posto ali, das circunstâncias, o que pode ser feito para tentar restaurar um pouco a vítima, a energia, né? O Howard Zer chega a usar esse termo assim, restabelecer a energia das relações sociais, a restabelecer, ou se não tiver uma relação a ser restabelecida, ou transformar ou instaurar uma conexão ou uma energia entre aquelas relações. Então, não necessariamente voltar ao status anterior, mas o que vai satisfazer a vítima naquele momento, né? Exatamente, e olhar para isso, né? Muitas pessoas, às vezes, têm um certo preconceito com a justiça restaurativa, porque entendem que precisa se chegar ao perdão ou à reconciliação, e aí é inimaginável, dependendo da situação, se pensar nisso. E eu sempre conto uma história de uma aluna, quando eu estava ministrando a disciplina de Justiça Restaurativa no curso de Direito, e trouxe aí mais ou menos isso que a gente está conversando agora sobre os conceitos da Justiça Restaurativa, e ela me disse assim: não, professora, não, eu não admito isso, e eu vou lhe dizer por quê. Eu tenho o meu tio morreu, foi assassinado pela mulher dele, em conluio lá, com a participação do companheiro que estava vivendo naquela época. E jamais na minha vida eu gostaria de conversar ou ver ela na minha frente. Eu disse: ok, é legítimo, porque se respeita a voluntariedade, ninguém é obrigado a fazer isso. Se tu não te sente bem assim, tranquilo. Aí ela foi para casa num feriado e conversou com a mãe dela, que era o irmão da pessoa que faleceu, que foi morto. Aí contou para a mãe dela, né? Minha professora chegou lá com uma história absurda, dizendo que tem essa possibilidade, que onde é que se viu, que não sei o quê, eu não custo direito, querendo prender, querendo julgar, querendo punir, e ela me vem com essa história aí. Tá, passou. Depois do feriado, na próxima aula, ela me disse: prof, preciso te dizer uma coisa. O que houve? Eu cheguei no Alegrete e contei para minha mãe a história que tu me trouxe aí, desses conceitos, essas possibilidades da justiça restaurativa. E tu não vai acreditar, prof. A minha mãe disse: minha filha, eu queria muito conversar com a tua tia para saber o porquê, para saber por que chegar a esse ponto. Daí, usando o bom gauchês, né, ela disse: professora, aí me caiu os butiás do bolso, né, porque
que eu vou te dizer? Tu tem razão, é voluntária. Minha mãe gostaria de Olha só. conversar e poder dizer toda a dor dela por ter perdido o irmão dessa forma. Tudo que ela sente hoje, como ela está se sentindo, o que significava o irmão para ela. E olha só, isso não ia Uhum. deixar de cumprir a pena, da responsabilização de tudo isso daquela pessoa, né, que cometeu. Mas olhar para a vítima e ver as suas necessidades. E É. fica a vida inteira se perguntando. E a questão não é o perdão ou a reconciliação, mas é dar a oportunidade de olhar para as suas necessidades, né? Independente do tipo de crime, né? Hoje, no Brasil, começou com a justiça juvenil, né? Se a gente for olhar para a área Uhum, criminal, sim. claro, né? Eu trabalho muito mais no âmbito da prevenção, da promoção de valores e da gestão de conflitos também no âmbito da educação. Mas no Brasil hoje tem diversos projetos que trabalham em várias áreas, na vara da violência doméstica, enfim, nos direitos de família, em todas as áreas. Uhum. Então, no sistema penal também, aqui em Santa Maria nós temos um projeto na PESME, na Penitenciária Estadual, que trabalha os círculos com os apenados do regime fechado. De Que 15 em legal. 15 dias, eles participam de um círculo com uma temática específica, e aí é Círculo de Construção de Paz, para Uhum. promover reflexão sobre um tema, enfim, e eles trazem relato de quanto aquilo faz bem para eles, poder expressar naquele espaço seguro, e o conflito, por exemplo, no âmbito Uhum. daquela área que eles trabalham, porque o projeto é com os trabalhadores, os apenados trabalhadores, né? E que tinham muitos conflitos de relacionamento ali. Imagina, Esses né? Espaço conflitos pequeno. chegaram à marca zero no período muito grande. Então, quer dizer, construir esses bons relacionamentos também se pode fazer usando um dos procedimentos da justiça restaurativa, que são os círculos de construção de paz. Né? Então, existem muitas possibilidades. Né? É. O que a gente precisa é fazer o caminho. É começar, né? É, aqui em Gi tem um projeto na violência doméstica e foi iniciado final de 2019. Os encontros, os círculos reflexivos das vítimas e círculos reflexivos do ofensor de violência doméstica. Então, eram trabalhadas várias temáticas, como autoestima, diferença de gênero, mas veio a pandemia e acho que teve 3 meses de prática, assim, mas estava tendo um resultado muito legal, muito bacana mesmo. Nas sentenças aqui, na violência doméstica, quando se enquadrava nos critérios aqui que havíamos conversado, por exemplo, ele confessava, né, o fato, quando não havia outro fato criminoso envolvendo e quando havia uma reconciliação entre agressor e vítima, nós concordávamos, então eu conversava com ele, né, no momento do interrogatório, e explicava para ele a situação e se ele aceitava, então, a justiça restaurativa e aí a juíza fazia a sentença, faz ainda, só que agora tá, como deu uma travada nas audiências também, a juíza aplicava uma pena, porém ficava suspensa a pena mediante cumprimento, mediante a participação em cinco, enfim, não limitava em quantidade porque o círculo é muito variável, né? Mas condicionava então a realização do círculo, justamente para tentar evitar, né, que aquele casal fosse novamente em uma situação, parar numa situação, acabar, enfim, numa situação de uma nova violência doméstica e para ressignificar os valores, né, da própria igualdade de gênero, da necessidade de enxergar a mulher enquanto mulher, enfim. Então é um projeto bacana também que deu uma parada aqui, porque não tivemos mais sentença, teve eu acho que uns 5 casos, assim, foi bem bacana.
mas acho que tem muita prática legal. Esse exemplo que você falou do homicídio, isso que eu estava pensando e puxei para a situação como apenas a justiça tradicional, a justiça retributiva, desculpa, não funciona. Porque muito embora a mãe dessa menina tenha pode ter ficado satisfeita com uma pena, ela não ficou satisfeita, né, enquanto no sentimento dela, né, com relação ao fato. E isso a justiça restaurativa pode, só a justiça restaurativa pode trazer, né? Pessoal, eu vou Então, só dizer que está aberto para perguntas, tá? Para questionamentos, se vocês exato, quiserem questionar. vamos, Vamos vamos participar refletir aqui. aí, trazer as experiências. Estou vendo que está o pessoal da pós aí de Juí, a pós aqui de Santa Maria, a pós de Ilhéus também, da Madre Thaís, da Unijuí, da Fadisma, a galera está toda aí. Que legal. A Cris aqui também estou vendo, né? Faz uma pesquisa maravilhosa sobre justiça restaurativa também. Os Semprianos, do Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da Fadisma. Mas trazendo um pouquinho disso que tu está Deixa falando, eu só Carla. responder a Vera. Não, Vera, esse projeto não funciona em todas as comarcas porque depende muito da rede, né? Depende muito do Ministério Público, do Judiciário, enfim, de ter essa proposta e ter aceitação de todos os agentes ali. Desculpa, prof. Exatamente, né? Depende. Não é algo, não é uma política pública. Embora o Conselho Nacional de Justiça estimule, né, e que ainda precisa ter, não é uma política ampliada, então precisa ter o projeto, alguém que seja a pessoa que estimula esse projeto, que traz. Por isso eu digo a importância de fazer as parcerias com as universidades, para além de contribuir com a comunidade, com a sociedade, nós vamos estar contribuindo com a formação de futuros profissionais com essa troca de lentes já, né, trazendo outros entendimentos. E voltando lá ao tema da vítima, e que é o foco também da justiça restaurativa, né, a vítima ela precisa ser olhada nas suas necessidades. Uma delas é a informação. Muitas vezes ela não é informada sobre o que efetivamente está acontecendo e tem muitas dúvidas, né, sobre o que está acontecendo, sobre o ato em si, por que aconteceu, olha essa irmã que o irmão acabou sendo assassinado, por que aconteceu, o que aconteceu depois, qual é o entendimento daquela pessoa que causou o dano, que são informações para ela reais e necessárias. E no processo, muitas vezes, ela não tem. E fica essa angústia, e fica esse sofrimento, e muitas vezes a pessoa não ressignifica a vida e para por aí, né? Um elemento também muito importante no processo de recuperação e superação dessa vivência do crime é a oportunidade de narrar o acontecido, de falar aquela dor para ela. Quanto mais a pessoa fala, e muitas vezes quando acontece alguma coisa grave nesse sentido, a pessoa que diretamente sofreu o dano, que é um familiar direto, as pessoas no entorno que não têm a capacidade de escuta ativa, empática, muitas vezes negam aquele fato. E ela não tem oportunidade de falar sobre aquilo. Pode buscar uma terapia? Pode, e é essencial. Mas a gente sabe que na nossa cultura muitas pessoas não têm acesso a isso. Então, ter um espaço seguro em que possa dialogar, pode se expressar suas necessidades e realmente ter as suas perguntas, as informações, né? Pode trazer um sentido e a possibilidade de ressignificar a sua vida e continuar viver aquele luto, né, aquela dor. Isso falando em casos mais graves, né, mas até para dizer que dependendo de como é encaminhado e da voluntariedade dos envolvidos, é possível. E a justiça restaurativa ela não é direcionada para casos de menor potencial ofensivo. Eu acho, inclusive, muita graça quando diz assim, eu até acho que é possível, mas em casos de conflitos de vizinhança. Como se
conflitos de vizinhança fosse algo simples. Se a gente olhar para o simples, Tem mas homicídio. existem Às conflitos. vezes pode levar ao homicídio, né? Exatamente, se tem história disso, tem fato disso, né? Então, nada é simples em se tratando de relações humanas. Uhum. É tudo muito complexo e cada um reage ou age de uma forma. Então, dar essa oportunidade é uma forma de promover a autonomia ou oportunizar a autonomia para que as próprias pessoas gerenciem essa situação. Eu estou falando tudo isso com cuidado para trocar a palavra empoderamento, né, Empoderamento, né? É péssima, né? Pode ser, mas eu não tenho o poder de empoderar o outro, né? Eu posso Exato. estimular, posso proporcionar um espaço e tal, mas vem dela, isso, vem Quando se da fala em, pessoa, né? quando se fala em poder, significaria que uma outra pessoa estaria sob o poder de outra, né? E também não seria essa ideia, né? Exatamente. Professora, tem uma pergunta aqui da colega Patrícia, mas até esse exemplo que você deu sobre sobre essas situações de ouvir a vítima e de ouvir o agressor, eu li num dos casos, num exemplo, eu não vou lembrar onde, que numa situação, normalmente o que acontece na prática, nos crimes, por exemplo, contra o patrimônio, a vítima tem muito medo, né, de depor na frente do acusado, em razão de possível represália, possivelmente porque o suposto autor, o autor iria atrás, enfim. E num desses exemplos que eu li em algum lugar, aconteceu esse encontro e a vítima perguntou para ele, né, se corria esse risco de ser vítima novamente, se era pessoal, por qual motivo, e ele disse que não tinha nada a ver, que era uma situação, enfim, acho que até relacionada à drogadição, e que ela poderia ficar tranquila porque ele nunca passaria novamente, não tinha nada pessoal contra a vítima. E aquilo tranquilizou também a vítima, de certa forma, porque ela viu que não era pessoal, né? Porque muitas vezes o que as vítimas pensam é por que eu, né? E não tem nada a ver, era você, mas poderia ter sido outra pessoa, enfim, isso nos crimes contra o patrimônio, né? Tem uma pergunta aqui da professora Patrícia, da colega Patrícia Pagnussati, que falando das práticas, eu ia perguntar também quais são as vivências, e ela já perguntou aqui, prof, nos ambientes, nas diferenças práticas restaurativas, círculo de paz, círculo restaurativo, e se para a mediação penal e penitenciária precisa necessariamente haver a modificação legislativa. Pergunta difícil essa, a última, né? Então, ela quer saber a diferença entre círculos vítima e ofensor e círculo de construção de paz e na Isso. mediação penal. Que da mediação penal e penitenciária, na verdade, acho que tem, bom, enfim, depois a gente entra nessa pergunta. A primeira é a diferença entre círculo de paz, círculo restaurativo, círculos conflitivos e não conflitivos também. Perfeito. Bom, eu trabalho muito com as práticas restaurativas e para mim abarca todos esses, dependendo de cada caso, tu vai fazer o encaminhamento, né? O círculo vítima e ofensor é quando, para mim, tá? Tem vários conceitos dentro do que eu trabalho. Quando tem um fato que causou o dano e eu quero promover, posso buscar o encontro, tem a vítima, tem o ofensor, e a comunidade de apoio, né? Apoio da vítima, apoio do ofensor, e aí se promove esse encontro, respeitando os princípios da autonomia, aliás, da voluntariedade, da autorresponsabilização, e aí se vai para esse encontro. O facilitador, ele não participa, ele só promove todo esse procedimento e direciona as perguntas para a vítima, ofensor, comunidade. Ele
organiza aquele processo, mas ele não participa, né? No círculo de construção de paz, mesmo sendo conflitivo ou não conflitivo, o facilitador ele participa, ele traz, seja na cerimônia da abertura, porque são procedimentos diferentes, né? Nos círculos de construção de paz tem o uso do objeto da palavra, no círculo vítima-ofensor o facilitador passa a palavra para cada um, no seu momento de fala, cada um respeita o momento de fala, se aproxima um pouco mais da mediação, inclusive, e são procedimentos que podem ser usados dependendo de cada situação, né? Eu gosto muito dos dois, acho que os dois são muito propícios para buscar, né, um ambiente seguro de fala e de escuta para as pessoas que passaram por uma situação que causou dano. Em 2019, quando eu fiz a minha primeira formação em justiça restaurativa, a minha capacitação foi pelo programa Justiça para o Século XXI, que era baseado na comunicação não violenta, utilizando era esse procedimento vítima e ofensor. Em 2019, quando eu fui aos Estados Unidos fazer o curso no Instituto do Howard Zer, também fiz o curso Vítima, Ofensor e Comunidade, que é o VOC que a gente fala, né? Conferências Vítima e Ofensor. E reforçou, porque depois que veio a Kay Pranes, trouxe para o Brasil círculos de construção de paz, passou-se a utilizar muito mais esse procedimento. Mas eu sempre trazia ele como algo importante em que em alguns momentos precisaria ser utilizado o vítima, conferências vítima e ofensor. E lá eu reforcei tudo isso, o quanto são importantes dependendo de cada situação, né? Quanto à mudança legislativa, eu gostaria de conversar em algum momento com a Patrícia para conversar sobre a mediação penal. No Brasil, a gente, pelo menos até onde eu conheço, a mediação penal ela é muito utilizada. Na Europa, é utilizada mediação penal e é muito próximo do vítima-ofensor, né, do VOC. Então, a gente precisa primeiro compreender e algumas situações é possível utilizar, né, nos casos que aceitam transação penal, enfim, eu acredito que é possível, mas não vou me aprofundar em colocar da mudança de legislação ou não, mas é uma caminhada, nós estamos fazendo aí um caminho na próprio movimento da justiça restaurativa, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, e o Rio Grande do Sul é um grande motivador aí, né, com pessoas bem incentivadoras à frente disso tudo, e que existem aí projetos de lei já pensando nessas possibilidades. Então eu acho que quanto mais a gente fizer o que é possível fazer dentro do olhar do Howard Zer, né, buscando fazer as coisas, né, dentro do que é possível, a gente vai mostrar através da prática que sim, é possível. Porque senão a gente vai ficar sempre esperando. Isso. E do jeito que tá, a minha pergunta é, do jeito que tá dando certo? Não, né? As pessoas que cumprem pena voltam melhores? E não é nem voltar, né? É uma questão de, inclusive, humanidade no sistema prisional. Não vamos nem entrar no mérito agora, que tem pessoas discutindo terrivelmente porque tanto os apenados quanto os profissionais do sistema prisional, né, têm prioridade aí na ordem de vacinação, e por conta da condição, da situação em que estão vivendo, e tem pessoas que têm uma crítica muito forte em relação a isso, né? Então, que tipo de sociedade a gente está caminhando, né? Por isso que eu aposto tanto, eu quero muito que todos vocês trabalhem aí na ponta, né? Como já aconteceu, mas eu aposto tanto
nas práticas restaurativas no âmbito da educação, para que a gente tenha a habilidade de lidar com os nossos conflitos, promovendo essa transformação. Isso é Desde a educação interessante. infantil. Isso é interessante, né, professora? Não precisa haver um conflito para se utilizar da justiça restaurativa. Ela é muito utilizada, inclusive, como não prevenção, mas é prevenção e educação, né, em direitos, transformação da sociedade, da comunidade. Tanto que a origem da justiça restaurativa, enfim, e o ideal, um mundo ideal seria muito mais a aplicação dos círculos da justiça restaurativa na comunidade, não na justiça, né? Não na justiça enquanto instituição. Professora, eu E preciso... não quer dizer que não tenha o conflito. Ok? Pode até ter, nós somos seres inerentemente que têm divergência. A situação não é o conflito, a situação é como eu vou olhar e como eu vou lidar com esse conflito. Né? Então, aprender, ter uma educação emocional, uma inteligência emocional voltada para a forma que eu vou agir de forma proativa uma situação provocadora é que faz toda a diferença. Mas isso precisa ser trabalhado desde muito cedo. Por isso que eu aposto tanto e trabalho tanto e acredito em todos os âmbitos, mas no âmbito da educação é o meu propósito de vida. Legal. Independizar as partes também, né? Tirar do Estado esse poder e passar a conferir as partes, né? Essa responsabilidade também, né? E essa transformar as pessoas, a sociedade em sujeito mesmo, né? Em conferir autonomia para essas pessoas, para a sociedade, para decidir sobre o que é melhor para ela naquela comunidade, naquela individualidade ali, considerando o conflito que é inerente mesmo, né? Professora, eu preciso perguntar... desculpa, daí aí a senhora complementa. Já estamos chegando, eu acho que já nos 10 minutos finais da live. Então, eu quero perguntar de que forma que a gente poderia trazer a justiça restaurativa para a Defensoria Pública e quais são os benefícios para o réu? Isso é uma preocupação que eu vejo muito grande entre os colegas, justamente porque tem, mas dá muita importância para a vítima, e aí ele vai confessar, e aí ele vai ter uma dupla responsabilização, porque ele vai ter uma pena e também vai ter que participar do círculo, só que a justiça restaurativa ela é voluntária, então não é obrigatória, enfim, aí já é espaço para uma outra live, né? Mas qual que é o benefício enquanto pessoa, para as pessoas, para os sujeitos envolvidos, para a vítima, sim, a vítima ela tem o poder de fala e ela tem o poder de escuta também, mas e o benefício pro réu? Isso evita isso previne um novo delito, previne a reincidência? Então, bem pertinente, e na verdade essa pergunta pode ser tema de uma dissertação, né? Aproveitando aí para buscar. Mas eu penso assim, essa pergunta foi me feita quando eu trouxe a especialização em Justiça Restaurativa e Mediação para a FADISMA. Um colega meu, que é advogado criminalista, quando saiu dessa reunião de apresentação da pós, ele me olhou e disse: "Ô Cris, me diz uma coisa, qual é o benefício da justiça restaurativa para o réu?" A primeira coisa que ele me perguntou, né, porque ele me disse: "Eu tenho que ver qual é o interesse do meu cliente nisso, não sei o quê." Eu disse: "Olha, os benefícios são muitos, né? Talvez essa necessidade da vítima também seja uma necessidade do ofensor, porque assim a gente sabe, e aí a gente não está falando para todo tipo de crime, a gente tem que pensar, eu não gosto de falar a palavra crime, porque senão a gente olha só para o lado criminal, mas ok, vamos falar aqui dentro do teu questionamento, né? E vou precisar ser rápida, porque o Instagram nos manda embora depois, né? Não pode ficar conversando muito. Ele precisa também expressar suas necessidades, porque muitas vezes ele se sente injustiçado. Não foi
aplicado aí o valor da justiça. Foi aplicado talvez a função da justiça, do sistema jurisdicional e tal, mas ele não se sentiu, ele não assume aquela pena que foi imposta para ele. Então, assumir essa responsabilidade e responder dentro daquilo que foi trazido, ou pelo menos dar uma resposta à vítima, alivia. E a justiça restaurativa não é uma resposta para reincidência, né? Porque seria muito cruel eu realizar todo um procedimento, a pessoa sai do sistema, seja sistema juvenil, seja do sistema adulto, e volta para uma mesma comunidade, para uma mesma sociedade, com as mesmas situações, e aí eu vou dizer que não deu certo, mesmo que ele fez a justiça restaurativa, não deu certo. Não dá, sabe? É querer olhar para apostar que não dá certo. Então, eu não vou trabalhar com esse número, mas assumir a responsabilidade de poder olhar para isso, é olhar de frente para o que ele praticou, porque ele realmente praticou, e compreender o impacto que isso causou no outro. E isso pode provocar uma reflexão para evitar que volte a realizar aquilo. Compreender isso, né? Os danos que causou é provocá-lo a adotar medidas de corrigir isso dentro do que for possível, né? Então, essa resposta, provavelmente o processo judicial não vai dar para ele. Só que nada disso que a gente está falando é um procedimento simples. E respondendo à tua questão, como a defensoria poderia fazer, eu entendo que fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje, primeiro conhecendo, e aí através de cursos, né, encaminhamentos do defensor ou da defensora pública, porque para conhecer, não quer dizer que sejam vocês efetivamente que vão aplicar, mas conhecer e promover e estimular projetos que trabalhem com isso, buscando as parcerias com as universidades, que estão todas aí com um potencial dos nossos acadêmicos maravilhoso. Eu hoje estou encantada porque ontem nós fizemos a primeira mediação online no Centro de Mediação e Práticas Restaurativas da FADISMA. Foi maravilhoso, porque nós nos capacitamos em 2020 para realizar as mediações online agora em 2021 e foi maravilhoso. Então, eu deixo aqui a minha mensagem que a gente faz o caminho caminhando, né? E não tem milagre, a gente precisa trabalhar, unir esforços, né, e trabalhar em rede. Concluo com Antônio Machado, né? Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Então, se precisarem, eu estou aqui para caminhar de mão dadas com vocês. Ai, que linda! Professora, muito obrigada. Eu já estou sendo notificada aqui que eu preciso derrubar a live, preciso terminar e encerrar. Muito obrigada, é sempre bom te ouvir. Como eu falei numa das nossas conversas ao telefone, as pessoas precisam ouvir, os colegas precisam te ouvir. Por mais pessoas, assim, por mais prof. Isabel Cristina, por mais justiça restaurativa, eu acho que esse é o caminho, e a justiça restaurativa veio para mim no momento em que eu estava um pouquinho triste, assim, com o sistema tradicional, é aquela sensação do enxugar gelo. Então a justiça restaurativa me trouxe assim, me trouxe essa esperança, né? Então eu agradeço demais a tua fala hoje, e eu quero, antes de encerrar, vai chegar até você um presente, que é uma girafa. Depois a gente combina o endereço, e tem um valor assim muito sentimental, simbólico, muito lindo. É do projeto Mãos que Sonham, da CASE, que é desenvolvido, é o amigurumi, que são desenvolvidos pelos adolescentes em conflito com a lei de Novo Hamburgo. Então, nada mais lindo, né, do que uma girafa. A girafa é o símbolo da comunicação não violenta. E é o meu presente, meu agradecimento, assim, enorme pela tua participação. Um beijão, assim, meu muita gratidão. É essa oportunidade de estar aqui num público tão lindo, né? E poder pensar que a Defensoria pode, né? E tem capacidade para pensar nessa oportunidade de desenvolver. Já desenvolve a mediação, desenvolver a justiça restaurativa é uma bênção, e a comunidade, a sociedade agradece.
Ai, Muito, obrigada. muito, muito obrigada e contem comigo sempre. Obrigada. Um beijão no teu coração. Tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom. Obrigada igualmente.